No século XIII, um homem surgiu das estepes da Ásia Central e mudou a história do mundo para sempre. Ele nasceu sem poder, sem exército, sem um reino. Ainda criança, foi abandonado pela própria tribo, viveu na fome, na violência e quase morreu inúmeras vezes. Mas aquele menino chamado Temujin não seria apenas mais um sobrevivente das estepes. Ele se tornaria Genghis Khan, o homem que construiu o maior império contíguo da história. O líder cujos exércitos destruíram cidades, derrubaram impérios e espalharam medo por continentes inteiros. Reis tremiam ao ouvir seu nome. Exércitos fugiam antes mesmo da batalha começar. Esta é a história do conquistador que transformou o terror em estratégia e se tornou o homem mais temido da história. O mundo antes da tempestade. No século XII, as vastas estepes da Ásia Central eram um território selvagem e implacável. Tribos nômades vagavam por planícies infinitas, vivendo da caça, da criação de cavalos e da guerra constante. A sobrevivência dependia da força, da coragem e da capacidade de dominar seus inimigos. Nesse ambiente brutal, alianças eram frágeis e traições aconteciam com frequência. Cada tribo lutava por território e poder. Pequenos conflitos surgiam constantemente e muitas vezes se transformavam em batalhas sangrentas entre clãs rivais. Não havia um governo central, nenhuma autoridade que unisse aquelas tribos espalhadas pelas estepes. Era um mundo dividido, onde cada líder defendia seus próprios interesses. Nesse cenário caótico, poucos imaginavam que surgiria um homem capaz de unir todas aquelas tribos sob um único comando. Um líder que não apenas dominaria as estepes, mas que também lançaria seus exércitos contra alguns dos maiores impérios da época. Um homem cuja ambição não conhecia limites. Foi nesse ambiente duro e imprevisível que nasceu um menino chamado Temujin. O mundo ainda não sabia, mas aquele garoto estava destinado a se tornar o conquistador mais temido de sua era. O nascimento de Temujin. Por volta do ano de 1162, próximo ao rio Onon, nasceu Temujin, filho do chefe tribal Yesugei. Seu nascimento aconteceu em um momento de instabilidade política entre as tribos mongóis. Desde cedo, ele foi criado em uma cultura onde a guerra fazia parte da vida cotidiana. Seu pai era um líder respeitado e esperava-se que Temujin herdasse sua posição no futuro. Ainda criança, ele começou a aprender habilidades essenciais para a sobrevivência nas estepes. Montar a cavalo, usar o arco e entender a dinâmica das alianças tribais eram lições fundamentais. Mas a infância de Temujin seria marcada por uma tragédia que mudaria completamente seu destino. Quando ele ainda era muito jovem, seu pai foi envenenado por membros de uma tribo rival. Com a morte do líder, a família perdeu proteção e influência. Sem o apoio da tribo, Temujin, sua mãe e seus irmãos foram abandonados e deixados à própria sorte nas vastas estepes. O futuro conquistador começou sua vida enfrentando fome, medo e isolamento. A infância de sobrevivência. A família de Temujin foi forçada a sobreviver em condições extremamente difíceis. Sem aliados e sem recursos, eles precisavam encontrar alimento na natureza. Muitas vezes se alimentavam de raízes, pequenos animais e qualquer coisa que conseguissem caçar. Essa fase de extrema dificuldade moldou profundamente o jovem Temujin. Ele aprendeu desde cedo que apenas os mais fortes sobreviveriam naquele ambiente hostil. A vida nas estepes ensinava lições duras e não havia espaço para fraqueza. Durante esse período também surgiram conflitos dentro da própria família. Em uma disputa por comida e liderança, Temujin acabou matando seu meio-irmão Bekter. Esse episódio mostrou que ele já possuía uma personalidade forte e determinada. A infância difícil não destruiu Temujin.
Pelo contrário, fortaleceu seu espírito e alimentou dentro dele um desejo profundo de poder e sobrevivência. A captura, ainda jovem, Temujin enfrentou outro grande desafio. Ele foi capturado por membros da tribo Taichud, antigos inimigos de sua família. Para evitar que escapasse, os captores o prenderam em uma pesada canga de madeira. A humilhação era enorme. O jovem que um dia dominaria vastos territórios agora era tratado como um prisioneiro indefeso. Muitos acreditavam que aquele seria o fim de sua história, mas Temujin nunca aceitou seu destino. Mesmo em cativeiro, ele observava seus inimigos, aguardando o momento certo para agir. Sua mente já começava a pensar como a de um estrategista. Em uma noite escura, ele conseguiu escapar. Com a ajuda de um homem que decidiu protegê-lo, Temujin desapareceu nas sombras da estepe, iniciando o caminho que o levaria à grandeza. A construção de alianças. Após sua fuga, Temujin começou lentamente a reunir aliados. Ele sabia que sozinho jamais conseguiria sobreviver em um mundo dominado por tribos guerreiras. Era necessário construir uma rede de apoio. Um dos primeiros a ajudá-lo foi seu amigo de infância, Jamuka. Juntos, eles formaram uma aliança poderosa e começaram a reunir seguidores. Muitos guerreiros se juntaram a Temujin por reconhecerem sua liderança. Diferente de outros chefes tribais, Temujin valorizava a lealdade acima da linhagem familiar. Guerreiros comuns podiam subir de posição se demonstrassem coragem e habilidade no campo de batalha. Essa nova forma de liderança começou a atrair cada vez mais seguidores. Aos poucos, Temujin estava construindo algo que nenhum outro líder mongol havia conseguido antes. A guerra entre amigos. Com o tempo, a relação entre Temujin e Jamuka começou a se deteriorar. Jamuka acreditava que apenas a nobreza deveria ocupar posições de poder. Temujin, por outro lado, defendia que o mérito deveria determinar quem liderava. Essa diferença de visão criou uma rivalidade inevitável. Os dois antigos amigos acabaram se tornando inimigos e suas forças se enfrentaram em batalhas violentas. A guerra entre os dois líderes dividiu as tribos mongóis. Guerreiros tiveram que escolher lados e muitos conflitos devastadores aconteceram nas estepes. No final, Temujin saiu vitorioso. Sua liderança e sua estratégia mostraram ser superiores, e cada vitória aumentava ainda mais sua reputação. A unificação das tribos. Após anos de batalhas, Temujin começou a dominar cada vez mais tribos mongóis. Clãs que antes eram inimigos passaram a lutar sob sua bandeira. Ele reorganizou completamente a estrutura militar. Em vez de tribos separadas, seu exército passou a ser dividido em unidades organizadas, criando uma força disciplinada e extremamente eficiente. Essa reorganização foi revolucionária. Guerreiros de diferentes tribos passaram a lutar lado a lado, criando uma identidade comum. Pela primeira vez na história das estepes, os mongóis estavam se unindo sob um único líder, o nascimento de Genghis Khan. No ano de 1206, ocorreu uma grande assembleia chamada Kurultai. Nela, os líderes das tribos mongóis reconheceram oficialmente Temujin como o governante supremo. Foi nesse momento que ele recebeu o título que entraria para a história, Genghis Khan, que pode ser interpretado como governante universal. Esse título não representava apenas autoridade sobre as tribos mongóis. Ele simbolizava uma ambição muito maior, dominar o mundo conhecido. A partir daquele momento, Genghis Khan começou a preparar suas forças para conquistas além das estepes. A máquina de guerra mongol. O exército mongol era diferente de qualquer outro da época. Seus guerreiros eram cavaleiros excepcionais, capazes de disparar flechas com precisão mortal enquanto cavalgavam em alta velocidade.
Cada soldado carregava vários cavalos, permitindo percorrer enormes distâncias rapidamente. Isso dava aos mongóis uma mobilidade que nenhum outro exército possuía. Além disso, Genghis Khan criou um sistema militar altamente organizado. Unidades de 10, 100, 1.000 e 10.000 homens garantiam disciplina e eficiência. Essa combinação de mobilidade, estratégia e disciplina transformou os mongóis em uma força praticamente invencível. A queda do Império Jin, depois de consolidar o poder nas estepes e testar a eficiência de sua máquina de guerra, Genghis Khan voltou sua atenção para um dos maiores alvos de sua época, o poderoso Império Jin, que dominava o norte da China. Diferente das tribos nômades que os mongóis estavam acostumados a enfrentar, os Jin possuíam cidades fortificadas, muralhas imensas, exércitos numerosos e uma estrutura administrativa muito mais complexa. Era, em todos os sentidos, um inimigo muito mais rico, mais populoso e aparentemente mais preparado. Ainda assim, Genghis Khan enxergava exatamente ali a oportunidade de provar que nenhum império, por mais grandioso que fosse, estava fora de seu alcance. As campanhas contra os Jin revelaram a impressionante capacidade de adaptação dos mongóis. Conhecidos por sua mobilidade em campo aberto, eles precisaram aprender a enfrentar fortalezas, cercos longos e sistemas defensivos elaborados. Em vez de recuar diante dessas dificuldades, Genghis Khan incorporou engenheiros, especialistas estrangeiros e novas técnicas de guerra ao seu exército. Máquinas de cerco, táticas de isolamento e bloqueios de abastecimento começaram a fazer parte da estratégia mongol. O que antes parecia ser a fraqueza de um povo nômade transformou-se em mais uma prova de sua flexibilidade militar. As ofensivas foram devastadoras. Cidades inteiras caíram sob o impacto de ataques coordenados, enquanto as forças Jin se viam incapazes de reagir à velocidade e à imprevisibilidade dos invasores. Os mongóis atacavam, recuavam, voltavam por outro ponto e confundiam completamente a resposta inimiga. Além disso, exploravam divisões internas, desgaste político e o medo que já começava a acompanhar o nome de Genghis Khan. Para muitos governantes locais, resistir significava arriscar a destruição total. Render-se, embora humilhante, parecia uma chance de sobrevivência. A guerra contra o Império Jin marcou uma virada decisiva na trajetória de Genghis Khan. Ela mostrou ao mundo que os mongóis não eram apenas cavaleiros ferozes das estepes, mas conquistadores capazes de derrubar civilizações complexas e altamente organizadas. Mais do que uma vitória militar, essa campanha representou a entrada definitiva de Genghis Khan no palco dos grandes conquistadores da história. A partir dali, a ideia de que os mongóis poderiam ser detidos começou a desmoronar. E o medo diante de sua expansão passou a crescer em todas as direções. O erro fatal do Império Khwarezm. Se a guerra contra os Jin consolidou a força militar dos mongóis, o conflito com o Império Khwarezm revelou ao mundo o que acontecia quando alguém desafiava diretamente a autoridade de Genghis Khan. Tudo começou de forma aparentemente diplomática. Genghis enviou uma caravana de comerciantes para estabelecer relações e ampliar o intercâmbio entre os dois poderes. Mas em vez de receber os emissários com respeito, um governador local os acusou de espionagem, confiscou seus bens e ordenou sua execução. Aquilo não era apenas um ato hostil, era uma afronta direta ao próprio Khan. Tentando evitar uma guerra imediata, Genghis Khan ainda enviou representantes diplomáticos para exigir reparação. Era uma oportunidade para o governante do Khwarezm conter o desastre antes que ele começasse. No entanto, em vez de buscar um acordo, a resposta foi ainda mais insultante. Os enviados mongóis foram humilhados e, em alguns relatos, mortos ou mutilados. Para Genghis Khan, esse gesto ultrapassava qualquer limite tolerável. Não se tratava mais de comércio, política ou fronteiras.
Tratava-se de honra, autoridade e vingança. E quando ele decidiu responder, o mundo testemunhou uma das campanhas mais destrutivas da Idade Média. A invasão mongol ao Império Khwarezm foi rápida, precisa e brutal. Cidades que antes pareciam seguras atrás de muralhas e exércitos permanentes caíram uma após a outra diante da ofensiva coordenada dos mongóis. Bukhara, Samarcanda e outras grandes cidades da Ásia Central experimentaram a fúria de um exército que não oferecia misericórdia aos que resistiam. Genghis Khan dividiu suas forças com maestria, atacou por múltiplas direções e esmagou completamente a capacidade de reação do inimigo. O governante khwarezmiano, em fuga constante, viu seu império desmoronar diante dos próprios olhos. A queda do Khwarezm não foi apenas a destruição de um rival poderoso. Foi uma mensagem enviada a todos os povos ao redor. Insultar Genghis Khan significava condenar um império inteiro. O episódio alimentou ainda mais sua reputação de líder implacável, capaz de atravessar continentes para punir aqueles que o desafiassem. Ao final da campanha, os mongóis não haviam simplesmente vencido uma guerra. Eles haviam apagado um poder regional e demonstrado que a vingança de Genghis Khan podia ser tão estratégica quanto apocalíptica. O terror, como arma de guerra. Conforme o Império Mongol avançava, uma característica de suas campanhas se tornava cada vez mais evidente. Genghis Khan entendia que vencer batalhas era importante, mas dominar a mente do inimigo era ainda mais poderoso. Ele sabia que o medo podia abrir portões que espadas e flechas levariam muito mais tempo para romper. Por isso, em muitas ocasiões, a brutalidade não era apenas consequência da guerra, mas parte deliberada da estratégia. Cada cidade destruída servia como aviso para a próxima. Cada massacre espalhava uma mensagem que cavalgava mais rápido que qualquer exército. Esse terror psicológico funcionava com uma eficiência assustadora. Relatos de extermínio, destruição e punições exemplares se espalhavam de região em região, muitas vezes exagerados pelo próprio pânico coletivo. Governantes e populações ouviam histórias sobre cidades arrasadas, ruas cobertas de cadáveres e muralhas transformadas em ruínas. Diante desse cenário, muitos preferiam render-se antes mesmo de tentar resistir. O medo poupava tempo, recursos e vidas mongóis, tornando as conquistas ainda mais rápidas. Genghis Khan havia transformado a reputação de seu exército em uma arma invisível, mas devastadora. Ao mesmo tempo, havia uma lógica fria por trás dessa violência. Cidades que se rendiam sem resistência, em muitos casos, eram poupadas de destruição total e incorporadas ao império. Artesãos, engenheiros, escribas e especialistas eram frequentemente preservados e realocados conforme os interesses mongóis. Já os que escolhiam resistir corriam o risco de enfrentar uma resposta esmagadora. Essa política cruel, mas calculada, reforçava a ideia de que a melhor decisão era se submeter imediatamente. O terror, nesse contexto, não era caos descontrolado, era administração pelo medo. Foi assim que o nome de Genghis Khan deixou de representar apenas um líder militar e passou a simbolizar uma catástrofe iminente. Antes mesmo de seus cavaleiros aparecerem no horizonte, cidades inteiras já mergulhavam em desespero. Reis calculavam suas chances, soldados perdiam o moral e populações inteiras viam no avanço mongol o prenúncio do fim. Poucos líderes na história entenderam tão bem o valor psicológico da guerra quanto Genghis Khan. E foi justamente essa combinação entre estratégia e terror que o tornou, aos olhos de seus contemporâneos, o homem mais temido da Terra. O Império, que redesenhou o mundo. Em poucas décadas, aquilo que começou como a ascensão de um guerreiro nas estepes tornou-se o maior império contíguo que o mundo já havia visto.
Sob o comando de Genghis Khan e depois de seus sucessores imediatos, os territórios mongóis se expandiram da China até a Ásia Central, aproximando-se cada vez mais do Oriente Médio e da Europa Oriental. O mapa da Eurásia foi redesenhado por uma força que nenhum observador teria previsto poucos anos antes. O improvável havia acontecido. Tribos antes fragmentadas haviam se transformado no centro de um sistema imperial colossal. Mas o impacto mongol não se limitou à destruição. À medida que consolidavam o domínio sobre vastas regiões, os mongóis também criavam novas conexões entre povos, mercados e rotas comerciais. Trechos importantes da Rota da Seda passaram a circular sob o mesmo poder, facilitando o trânsito de mercadorias, tecnologias, ideias e pessoas. Mercadores viajavam com mais segurança em determinadas áreas, conhecimentos circulavam entre civilizações distantes e o mundo conhecido tornava-se, em certo sentido, mais interligado. O império de Genghis Khan não apenas conquistava terras, ele alterava a dinâmica da história global. Essa dimensão administrativa costuma ser ofuscada pela fama de brutalidade, mas foi fundamental para a durabilidade da expansão mongol. Genghis Khan recompensava a lealdade, reorganizava territórios com pragmatismo e aproveitava talentos de diferentes povos submetidos ao seu domínio. Em vez de depender apenas da tradição tribal, construiu estruturas de comando, comunicação e disciplina que permitiam governar espaços imensos. Seu império era sustentado não só pela força das armas, mas também por uma organização eficiente e adaptável, capaz de absorver realidades culturais muito distintas. Por isso, o legado de Genghis Khan é também o legado de um homem que mudou os eixos de poder do mundo medieval. Sua ascensão abalou impérios estabelecidos, derrubou fronteiras consideradas seguras e inaugurou uma nova era de conexões e conflitos em escala continental. Onde seus exércitos passavam, o passado era destruído e uma nova ordem surgia, muitas vezes sob sangue e ruínas. O mundo após Genghis Khan já não era o mesmo. A história havia sido forçada a seguir outro caminho. A morte do conquistador. Mesmo os homens mais temidos da história não escapam ao destino final. Em 1227, durante mais uma campanha militar, Genghis Khan morreu, deixando para trás um império gigantesco e uma lenda que já havia ultrapassado sua própria vida. As circunstâncias exatas de sua morte continuam envoltas em mistério. Algumas versões falam em ferimentos sofridos em batalha, outras mencionam queda de cavalo, doença ou causas naturais agravadas pelo desgaste de anos de guerra. O fato é que, como em muitos momentos de sua trajetória, até sua morte parece ter sido cercada por silêncio e incerteza. O sigilo em torno de seu enterro apenas ampliou o caráter lendário de sua figura. Segundo a tradição, seu corpo teria sido levado para um local secreto, e o paradeiro de sua tumba jamais foi confirmado com certeza. Histórias dizem que aqueles que participaram do funeral ocultaram cuidadosamente o caminho, impedindo que o local se tornasse conhecido. Com o tempo, esse mistério se transformou em parte essencial da aura de Genghis Khan. O conquistador que aterrorizou o mundo desapareceu da história física quase da mesma forma como surgiu, vindo das vastidões incertas da estepe. Sua morte, no entanto, não significou o colapso imediato do império. Pelo contrário, a estrutura que ele havia construído era sólida o bastante para continuar avançando sob seus herdeiros. Seus filhos e netos dariam sequência às conquistas, levando o poder mongol ainda mais longe, alcançando novas regiões e aprofundando o impacto iniciado por ele. Isso revela talvez uma de suas maiores capacidades como líder. Genghis Khan não edificou apenas vitórias pessoais, mas um sistema de poder capaz de sobreviver à sua ausência. Ainda assim,
O momento de sua morte marcou o fim de uma era singular. O menino abandonado, o prisioneiro humilhado, o guerreiro das estepes e o governante universal haviam se tornado uma única figura histórica de proporções quase míticas. Ao partir, Genghis Khan deixou para trás não apenas cidades destruídas e impérios vencidos, mas também uma pergunta inevitável para as gerações futuras: como um homem surgido de um dos ambientes mais hostis do planeta conseguiu se tornar senhor de uma parte tão imensa do mundo? O legado do homem mais temido da história. Séculos depois de sua morte, Genghis Khan continua sendo uma das figuras mais controversas e impactantes já produzidas pela história humana. Para muitos, seu nome é sinônimo de massacre, devastação e terror em escala continental. Para outros, ele foi um estrategista incomparável, um líder visionário e o criador de uma nova ordem que conectou civilizações distantes. Poucos personagens históricos despertam julgamentos tão extremos, e talvez seja justamente essa tensão entre destruição e genialidade que mantém sua memória tão viva até hoje. Não há como negar a violência de suas campanhas. Povos inteiros foram esmagados, cidades foram queimadas e incontáveis vidas desapareceram sob o avanço mongol. A brutalidade fazia parte de seu método e foi uma peça central de sua expansão. Mas também é impossível ignorar que ele transformou a lógica do poder em sua época. Genghis Khan rompeu sistemas aristocráticos tradicionais, promoveu homens por mérito, valorizou disciplina, inteligência militar e eficiência acima da linhagem pura. Em um mundo marcado por hierarquias rígidas, isso era profundamente revolucionário. Seu legado também sobrevive na própria dimensão de seu impacto histórico. O império que ele fundou alterou rotas comerciais, influenciou estruturas políticas, acelerou contatos entre Oriente e Ocidente e abriu caminho para mudanças duradouras na geopolítica da Eurásia. Mesmo após a fragmentação do domínio mongol, as consequências de sua ascensão continuaram ecoando por séculos. O nome de Genghis Khan atravessou o tempo não apenas porque ele venceu guerras, mas porque alterou os rumos da história em escala global. No fim, talvez a maior força de sua lenda esteja no contraste impossível de ignorar. Um menino abandonado pelas próprias circunstâncias se tornou o conquistador diante do qual impérios tremeram. Ele saiu da fome, da humilhação e do exílio para construir um poder que parecia pertencer apenas aos mitos. Genghis Khan não foi apenas um homem que conquistou terras. Foi uma tempestade histórica que mudou o mundo para sempre. E por isso, entre todos os líderes que espalharam medo através dos séculos, seu nome ainda permanece como um dos mais sombrios e inesquecíveis. A expansão após a morte. A morte de Genghis Khan não significou o fim do avanço mongol. Na verdade, seu império estava apenas começando a atingir seu verdadeiro alcance. Seus filhos e netos herdaram não apenas territórios imensos, mas também um sistema militar altamente eficiente e disciplinado. A máquina de guerra que ele havia criado continuou funcionando com uma força impressionante. Ogedei Khan, um de seus filhos, assumiu a liderança e deu continuidade às campanhas militares iniciadas por seu pai. Sob seu comando, os exércitos mongóis avançaram ainda mais para o oeste, invadindo regiões que incluíam partes da Europa Oriental e da Rússia. Povos que jamais haviam ouvido falar de Genghis Khan agora sentiam o impacto de seu legado. As campanhas mongóis eram conduzidas com a mesma estratégia brutal e eficiente que havia sido estabelecida pelo grande conquistador. Cidades eram cercadas rapidamente. Exércitos eram destruídos com táticas de mobilidade e coordenação que poucos adversários conseguiam compreender. Assim, mesmo após sua morte, a sombra de Genghis Khan continuava a se expandir sobre o mundo conhecido. A chegada do terror na Europa. À medida que os mongóis avançavam para o oeste, o continente europeu começou a sentir a ameaça
que já havia devastado grande parte da Ásia. Relatos de cavaleiros rápidos como o vento, capazes de destruir exércitos inteiros em questão de dias, começaram a circular entre reis e nobres. Quando as forças mongóis finalmente chegaram às regiões da Rússia e da Europa Oriental, muitas cidades não estavam preparadas para enfrentar um inimigo tão diferente. Os mongóis não lutavam como os exércitos europeus tradicionais. Sua mobilidade, disciplina e táticas de ataque coordenado confundiam completamente seus adversários. Batalhas como a do rio Cauca mostraram o quão devastador o exército mongol poderia ser. As forças europeias foram esmagadas por um inimigo que parecia surgir e desaparecer com a mesma rapidez com que atacava. O medo começou a se espalhar por toda a Europa. Muitos acreditavam que aqueles cavaleiros vindos do leste eram uma força impossível de deter. O império que conectou continentes. Apesar de sua fama de destruição, o Império Mongol também trouxe mudanças profundas para o mundo medieval. Ao controlar vastos territórios que iam da China até a Europa Oriental, os mongóis criaram uma espécie de ponte entre diferentes civilizações. Rotas comerciais antigas foram revitalizadas e mercadores passaram a viajar com mais segurança sob a proteção do poder mongol. A famosa Rota da Seda voltou a florescer, permitindo que mercadorias, tecnologias e ideias circulassem entre culturas distantes. Esse período de relativa estabilidade em grandes áreas do império ficou conhecido como Pax Mongólica. Durante esse tempo, comerciantes, viajantes e exploradores puderam percorrer distâncias enormes com mais facilidade do que em muitos séculos anteriores. Assim, o império criado por Genghis Khan não apenas conquistou territórios, ele também aproximou partes do mundo que antes estavam praticamente isoladas. O mistério do túmulo perdido. Mesmo séculos depois de sua morte, um dos maiores mistérios da história continua sem resposta. Onde está o túmulo de Genghis Khan? Diferente de muitos governantes poderosos que construíram monumentos gigantescos para marcar seus locais de descanso, o grande conquistador mongol foi enterrado em segredo. De acordo com antigas tradições mongóis, o local de seu sepultamento foi mantido oculto deliberadamente. Disse que aqueles que participaram do funeral tomaram medidas extremas para garantir que ninguém descobrisse a localização da tumba. Algumas histórias afirmam que os soldados que acompanharam o cortejo foram mortos após o enterro, garantindo que o segredo fosse preservado para sempre. Outras versões sugerem que o túmulo foi escondido em uma região remota das estepes da Mongólia. Até hoje, arqueólogos e historiadores continuam tentando descobrir o local exato onde Genghis Khan foi enterrado, mas o mistério permanece intacto, a lenda que nunca morreu. Com o passar dos séculos, Genghis Khan deixou de ser apenas uma figura histórica e se transformou em uma verdadeira lenda. Em muitas regiões da Ásia, ele é lembrado como um grande líder que unificou povos e construiu um império extraordinário. Em outras partes do mundo, sua memória está ligada à destruição causada por suas campanhas militares. Cidades devastadas e civilizações abaladas continuam sendo parte de seu legado. Essa dualidade faz com que Genghis Khan permaneça uma das figuras mais complexas da história. Ele foi ao mesmo tempo conquistador, estrategista, governante e símbolo de um poder quase absoluto. Mais de 8 séculos depois de sua morte, seu nome ainda ecoa através da história, lembrando ao mundo que um homem vindo das estepes conseguiu criar o império que fez reis e imperadores tremerem de medo.